ficar aqui, que é pra não ficar... Estamos começando mais um projeto Zaqueu da Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina. Vamos louvar ao Senhor? Começar com esse louvor lindo. Quão grande é o meu Deus! Cante! Vale a pena. Quão grande é o meu Deus! Vamos chegar com Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Deles se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Lilian, você gosta dessa música, mas eu cantando, né? Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, do agito do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, Ele é grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande. Olá, pessoal. Parei a música no meio, cheguei pra gente, depois a gente continua cantando, ok? Deixa eu tomar uma aguinha aqui e vamos começar o nosso projeto Zaqueu. Já começamos, aliás, louvando, né? Pegue sua água aí também, viu? Pra cantar bem forte o que vem por aí, com coragem. Pessoal, beijo, obrigada por
compartilhar conosco desse momento, você entrar na nossa casa, a gente entrar na sua. Esse é o Projeto Zaqueu, né? Baseado no versículo de Jesus, aquelas palavras maravilhosas que Jesus diz: Zaqueu, desce da árvore, convém que eu esteja hoje na tua casa. Então, que Jesus possa estar também dizendo: convém hoje estar com você na sua casa. Eu tenho certeza que Ele está conosco. Não é verdade? Um beijo grande para todo mundo. Eu estou olhando assim, ó, que eu estou meio com óculos, mas Carlos aí vai ficar controlando aí. Se tiver algum pedido de oração, vocês falam aí, põe aí nos comentários, que eu acho que Carlos vai ler aí. Ele vai trazer a meditação de novo, viu, minha gente? Olha ele aqui. Ele está aqui escondidinho do meu lado. Vamos orar? Foi para isso que a gente veio, né? Foi para isso, para esta conjuntura que nós estamos aqui. Para orar ao Senhor, ao nosso Deus, ao Deus maravilhoso a quem amamos. Abre um pouquinho essa porta, filho. Hoje o calor está matando, não tem nada de vento aqui, minha gente. Vamos orar e orar ao nosso Deus. A gente... de carro, se tiver, a gente fez. Oi? Se fizer barulho de carro, vocês não estiverem entendendo o que eu estou falando, que essa ponta é vucu, vucu, vucu. Aí vocês dão um toque aí que Carlos fecha a porta, tá bom? Mas vamos orar, nós vamos começar como nós devemos fazer, adentrar no altar do nosso Deus, adorá-lo na beleza da sua santidade. Depois a gente canta mais, né? Vamos fazer uma oração de adoração e também de perdão de pecados, né? A gente precisa todos os dias pedir a Deus que perdoe os nossos pecados. Faça a sua oração aí comigo, eu vou orar aqui, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Deus querido, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo Deus que Tu és, pela Tua bondade e misericórdia que tem sido derramada dia após dia nas nossas vidas. Deus querido, a Tua onipresença, a Tua onipotência, a Tua onisciência nos invade de tal forma que a gente pode sentir o Teu amor a cada minuto sendo derramado, sendo espalhado no nosso dia a dia, Senhor. Nós não temos a menor dúvida disso, Senhor. Dias tão difíceis nós estamos vivendo, mas a Tua grandeza nos atinge, a Tua santidade nos cobre, a Tua mão protetora nos conduz, Senhor Deus, para vivenciar dia após dia, cada dia que a gente se enfrenta os problemas, as dificuldades, mas acima de tudo, Senhor Deus, nós podemos olhar para o alto e contemplar a Tua proteção nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, porque nós temos sentido tudo isso. Não só eu e Carlos aqui na nossa casa, mas como estes irmãos que estão aí nos assistindo. Também nas suas casas o Senhor tem guardado, o Senhor tem protegido, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem orientado. E só um Deus grande, infinito, misericordioso, como Tu, Senhor, poderia nos dar tamanha proteção. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nos ensina, Senhor, a louvar a Tua beleza nas nossas vidas imperfeitas, pecadoras. Somos, meu Deus, tão contraditórios às vezes. Falamos em seguir os Teus caminhos e muitas vezes não estamos trilhando nos verdadeiros caminhos que Tu queres que nós sigamos. Nós Te pedimos perdão por isso, Pai. Muitas vezes, Senhor Deus, nós abrimos a boca para falar de Ti, mas não testemunhamos de Ti com as nossas ações. E nós Te pedimos perdão também por isso, meu Deus. Senhor, não olha para nós segundo os nossos pecados, as nossas mesquinharias, as nossas loucuras, a nossa língua, o nosso olhar, que muitas vezes vão de encontro a tudo aquilo que o Senhor gostaria que nós olhássemos, que nós falássemos, que nós agíssemos. Não é verdade? Então, Pai, não olha para isso, mas olha para a nossa vida com misericórdia, com perdão. E eu sei que Tu já fizeste isso na pessoa de Jesus Cristo. Aquela cruz que o Senhor enfrentou foi por mim, foi por nós, foi por cada casa que está aí. Senhor, Te pedimos perdão
E te pedimos, Senhor, que o sangue de Jesus continue lavando a nossa alma, continue lavando o nosso caráter, continue lavando a nossa personalidade, continue domando, nos amarrando nas tuas verdades. Deus querido, muito obrigada, porque o Senhor está aqui conosco nesta noite. Que o Senhor possa nos conduzir neste momento em que estaremos no teu altar de graça, derramando os nossos corações. Ouve os nossos clamores. Ouve, Senhor Deus, os nomes que estarão nas nossas bocas para interceder por aqueles que amamos e que às vezes nem conhecemos. E também por aqueles que estão no nosso coração. Muitas vezes, Senhor Deus, nós estamos num momento como esse, mas nós nem falamos aquilo que está no nosso coração. Mas o Senhor sonda os corações. O Senhor conhece os corações, conhece as mentes. Então vai no interior de cada um, Deus, e atende, Senhor, ao nosso clamor, segundo a tua benfazeja vontade. Não a nossa, porque se for a nossa vai ser um desastre. Tem que ser, Senhor, que a gente possa primeiro entender que tem que ser a tua vontade, a tua condução, os teus propósitos. Se a gente entender isso, Senhor, a gente vai descansar no Senhor diante da resposta que o Senhor vai nos mandar. E eu sei que o Senhor vai nos mandar sempre a melhor resposta. Nós todos sabemos, não é verdade, meus queridos irmãos? Não é verdade que nós todos sabemos que esse Deus maravilhoso, que é desde a eternidade, santo e poderoso, jamais nos abandona. E para nós, Ele só tem demonstrado amor e misericórdia. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, aquele que nos salvou. Amém. Amores, vamos Carlos, dá boa noite, né? Já que é o casal. Não é boa noite, gente. Dá boa noite enquanto eu falo. Vamos abrir no Salmo, que eu acho, ó, pai, que ousadia, no Salmo que todo mundo conhece. Qual é o Salmo? Imagine aí qual é o Salmo que a gente vai ler hoje. Salmo 23. Bem propício para a ocasião. Esse daqui disse que acertou, não sabe por quê? Por que tu acertasse? Então, abra aí a sua Bíblia no Salmo 23. Tem gente que nem vai abrir e diz assim. Não, pode ser no caderno também. Vai anotando aí. Agora dá uma olhada aí no seu celular. Carlos aí tem que trabalhar, né, minha gente? Ó, Salmo 23. Tem gente que vai dizer, não precisa nem abrir que eu sei. Mas vamos ler meditando em cada versículo que o salmista disse aqui, em cada palavra. Porque hoje Carlos preparou uma meditação bem propícia também para os nossos dias, né? Ele hoje vai falar sobre o medo. E eu acho que a gente tem que ler esse salmo. Quando ele me falou do tema que ele estava procurando, eu pensei logo nesse salmo. Foi o primeiro. O segundo, depois a gente vai ler, tá? Mas o primeiro que eu pensei foi esse. Então, Salmo 23, vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu vou dar umas ênfases assim, vocês já notaram, né? Que eu gosto de dar umas ênfases no meu timbre de voz. Então, presta atenção. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, veja a afirmação, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Engraçado que eu agora fiz uma analogia na minha cabeça desse versículo. Preparas uma mesa ou um ar na presença do Covid. Né? Unges a minha cabeça com álcool em gel ou água sanitária e vai transbordar, vou ficar esterilizada.
Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Era o costume, né, da época. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, né, meus queridos? Que assim Amém. seja, né? Que isso seja verdade, que isso seja real na nossa vida, né? A gente começar a entender que a bondade e a misericórdia do Senhor estão todos os dias conosco. Não importa o que estejamos passando. Lá na frente a gente vai ouvir. A gente não pode olhar para o problema, para a dor. A gente deve conhecer o problema, a dor, para que a gente possa curá-la, para que a gente possa resolver o problema, mas que a gente tenha, acima de tudo isso, a certeza que o Senhor está conosco, nos derramando em bondade e misericórdia. Não é verdade? Eita, mamãe Ingrid, hoje eu vou orar pelo meu sobrinho. Apareceu, ó, a ultrassom do nosso sobrinho de Wagner Ingrid. A coisa mais linda, minha gente, se formando, aquela coisinha fofa. Ah, eu já estou apaixonada. Lindo, 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 de morrer. Ó, vamos orar, minha gente. Vamos orar agora por esse problema que a gente está passando, né? Pela pandemia. Vamos pedir a Deus por esse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? A gente aqui em Petrolina, aqui no Brasil, na América do Sul, nas Américas, no mundo, em todos os continentes. Os povos estão sofrendo. Nós precisamos orar. E também eu queria, nesse momento, pedir pelos missionários, né? Pelos missionários da nossa igreja. Não só da nossa igreja, mas os missionários cristãos que estão aí no campo de batalha, estão também numa linha de frente diferente, né? Enfrentando talvez algumas pessoas nas suas comunidades com Covid, precisando consolar, precisando fortalecer famílias. Na verdade, nossos missionários, os missionários do Senhor, os enviados do Senhor, precisam de nós. Vamos orar? Porque orar, Carlos Antônio? Não é? Toda vez ele fala para mim, não, ora primeiro. Vamos orar. Deus querido, voltamos a nos derramar diante de Ti. Agora, Senhor, colocando diante do Teu altar, diante do Teu tribunal, essa causa da pandemia que tem assolado, Senhor Deus, o nosso mundo. Tem assolado as gentes das nações. Deus, Tu nos conheces, Tu és aquele que fizeste tudo e Tu és aquele que conhece esse vírus. Senhor, que Tu possas dominá-lo. Que Tu possas, Senhor Deus, nessa guerra, nessa batalha que a nossa geração está travando com esse Covid-19, que Tu possas, ó Deus, nos revestir de toda a sabedoria, dar ciência aos cientistas, Senhor Deus, a uma brevidade de tempo para achar a vacina. Nos dá, Senhor Deus, medidas que devemos tomar para nos prevenir de adoecer. E para aqueles que estão doentes, enfermos, que Tu possa trazer a cura, possa trazer, Senhor Deus, o restaurar da sua saúde. Queremos Te pedir, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, nos firmar em Ti para passar por tudo isso. Que nós possamos, ó Deus, aguardar o Teu tempo para que tudo seja, Senhor Deus, controlado. Que nós possamos, ó Deus, confiar em Ti para que essa pandemia, Senhor Deus, não venha nos assustar. Que pessoas que estão, Senhor Deus, muito assustadas, muito temerosas, possam, Senhor Deus, se refugiar em Ti, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Ó Deus, em nome de Jesus, nós Te oramos para que o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, e os Teus servos, aqueles que são incumbidos de levar a Tua palavra, os pastores, missionários, todos aqueles, Senhor Deus, que são
são teus servos que estão na profissão, Senhor Deus, de pastores e líderes do Evangelho. Que tu possas, ó Deus, guardá-los, protegê-los, abençoá-los e conduzi-los com sabedoria, graça e principalmente, Senhor Deus, misericórdia. Que eles possam, Senhor Deus, orientar as famílias, estarem seguros nas suas comunidades, que eles possam, Senhor Deus, ser luz no momento onde tantos estão desesperados, Senhor Deus. Que tu possas, Senhor Deus, colocar no mundo de trevas aqueles que estão ansiosos, inseguros, que não te conhecem, Senhor Deus. Coloca os teus anjos, os teus servos, os pastores, os missionários, para que eles possam chegar e levar uma luz, a luz do teu evangelho, que é tão necessária, é tão essencial em qualquer momento da vida, mas neste momento que nós estamos vivendo, Senhor Deus, está sendo tão essencial. Ó Deus, pessoas que nós conhecemos e que nunca dedicaram um momento a Ti, hoje sentem a necessidade de se refugiar na Tua palavra, na Tua grandeza, no Teu poder. Que isso possa ser verdadeiro, que isso possa ser do íntimo das pessoas e que elas reconheçam a luz que o Senhor é. E que os pastores e missionários e nós, como cristãos, possamos ser instrumentos nas Tuas mãos para isso. Que nós possamos ajudar não só espiritualmente, mas materialmente também. Que a gente possa ter o desprendimento de dividir. Nós sabemos que está havendo um momento de diminuição de provisões materiais nos lares. Alguns até, Senhor Deus, está faltando tudo. Mas nós te pedimos em nome de Jesus que aqueles que têm pouco, que possam dividir. Que ninguém possa dormir sem ter o mais necessário na sua casa, no seu lar, no seu contexto de vida, Senhor. Nós te oramos por este, Senhor, e nos usa, porque o Senhor pode e se faz revelar através das nossas vidas e das nossas ajudas. Que a gente possa ter sensibilidade, Senhor, para ajudar os nossos missionários, para ajudar o nosso vizinho, para ajudar aquele que está no bairro mais distante, mas para ajudar, Senhor. Que a gente possa nos dispor a ir não só em orações e intercessões, mas também com ações para ajudar as pessoas. Que seja assim, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deixa eu ver aqui o que é que eu fiz aqui para seguir o roteiro, viu? Tem hora que esse óculos embaça tudo. Deixa eu ver. Eita, eu acho que é outra música que vem aí. Depois a gente faz uma oração. Depois eu vou botar outra música. Enquanto eu vou conversando, cadê meu... Quando eu vou conversando com vocês, eu não estou olhando aqui para vocês, mas estou olhando para lá, tá? Então, eu vou botar uma música que a gente pode entender esse momento que a gente está vivendo. Então, cadê o negócio? Eu botei pesquisar, mas eu vou sair daqui. Ei, Carlos Antônio, cadê o nome? Início. A música Quando a Tempestade Vem. Já tá ali. Chegou. Tá. Pronto. Vocês conhecem de Diante do Trono, Quando a Tempestade Vem. Tem muito a ver com o que Carlos daqui a pouco vai falar. Nós vamos cantar juntos essa música. Eu acho que a maioria conhece. Mas é uma música linda, é uma música lenta, gostosa de ouvir. Mas é uma música que toca no nosso coração e diz muito sobre esse momento. Como a gente deve agir. Oh, meu marido chegou. Apareceu. Vamos louvar? Vamos cantar, Senhor? Cigarra Velha, vou falar com ela, ver se ela conhece Jezão. Vamos, Afonso. Sim, eu vou falar, Cigarra Velha. Quando a tempestade vem, quando a tempestade vem, tudo se transtorna.
já é você, né? Ajuda na oração. Eu vou para o esconderijo do Altíssimo. É ali que derramo minhas lágrimas. É ali, prostrado aos teus pés, Senhor, que te apresento o meu clamor. Tua presença vem, tudo se transforma. Quando tua presença vem, quando tua presença vem, tudo se transforma. E eu me rendo ao doce vento do Espírito. Eu me rendo ao doce vento do Espírito. É assim que me recebe paz. Minha mente, minhas emoções descansam na segurança do colo do Pai. Eu me rendo ao doce vento do Espírito. Eu me rendo ao doce vento do Espírito. É assim que meu coração recebe paz. Minha mente, minhas emoções descansam na segurança do colo do Pai. Eu já. Voltei, aproxima. Voltei, pessoal. Linda essa música, né? Quando tudo se transtorna. Ai, deixa eu vir pra cá. Quando tudo se transtorna, a gente fica com medo, corre, né? Mas aí o Senhor vem e nos ajuda. Que coisa boa, né? Gente, antes da meditação, o Carlos daqui a pouco vai começar a meditação, mas eu queria dar algumas notícias e a gente orar, né? Fazer uma oração de gratidão. Tem algumas coisas, né? Eu vou começar pela notícia triste. Vocês lembram que no primeiro Zaqueu a gente orou pelos médicos, pela equipe médica, a gente vai orar ainda novamente por eles. Mas eu pedi oração para um anestesista que a gente nem sabia o nome, né? E um anestesista jovem, novinho, que estava entubado e estava mal. Infelizmente ele foi a óbito, né? Ele faleceu, Deus o chamou, em Recife, não foi aqui em Petrolina, foi em Recife. Então assim, todos esses para vocês, que meu sobrinho me disse, né? Essa semana eu pedi notícia, né? Renan, como é que tá o anestesista? Aí ele me disse, eu fiquei muito triste, mas por mais que a gente esteja triste, a gente tem que entender que Deus tem o controle de tudo, Deus escreveu todos os dias e Deus sabe, né? Porque o chamou. Essa foi a resposta que Deus nos deu. Essa semana eu tive uma experiência de um ex-marido de uma das minhas irmãs, primas irmãs lá de Lagoa dos Gatos, mas ele tem contato com a família e tal, eles só não vivem juntos. O Verônimo, ele está lá em Boa Vista, em Roraima, e ele estava com Covid, né? Está com Covid. E o filho meio desestruturado, não sabia o que fazer. Levou para a Unimed, mas não tinha respirador, já estavam os leitos. Enfim, não queria levar para o hospital público. Eu dei um puxão de orelha à lá Tereza Lúcia, né? Eu digo, leve meu filho. Que ele dizendo, tia, lá é o matador. Eu digo, mas é no matador que
tem respirador, né? Para seu pai respirar. Caminhe, leve para lá. Resumindo, do meu jeito, ele levou e graças a Deus, Verônica, tá bem, não precisou ser entubado, tá só no oxigênio, tá sendo medicado e ele é idoso, tem 60 anos, eu acho 60 e poucos anos, ele é cardíaco, diabético, tem ácido úrico alto, então, todo complicado, né? Mas eu estou muito feliz, porque ontem eu recebi um vídeo dele, ele já sentado, sozinho, conversando, querendo ver o filho, querendo que o filho entrasse no hospital. Então, o meu coração é de gratidão, né, a Deus por isso. E nós temos muitas coisas para agradecer, né? O nosso irmão Carlos Alex ligou essa semana para mim, para Carlos, mas eu estava trabalhando e ele conseguiu falar com o Carlos agradecendo as orações e muito feliz que sabe que nós, vocês, né, a nossa igreja toda, ele muito emocionado, ainda está com a voz um pouquinho rouca, mas ele muito emocionado agradecendo, né, aos irmãos, chamando a gente de anjos. Então, é um motivo de gratidão para a gente, né, ouvir isso. Então, meus queridos, vamos fechar os olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. E depois da oração eu vou fazer um apelo e passo para cá. Prometo que eu faço bem pequenininho o meu apelo, tá certo? Querido Deus, muito, 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 muito obrigada, Senhor. O nosso coração agora se derrama, Senhor, de gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Quantos, Senhor Deus, estão aí do outro lado, não puderam expressar, porque por mais que a rede social nos ajude, mas ela nos limita quando se trata da nossa gratidão, de derramar o nosso coração diante de Ti. Neste momento, nós estamos gratos, Senhor Deus. Lamentamos a partida daquele anestesista conhecido de Renan. Mas, Senhor Deus, nós agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de orar por ele. E eu sei que o Senhor, na sua luz, o Senhor providenciou ali. Eu sei que o Senhor está em todos os lugares, até no inconsciente. Eu te agradeço por isso, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo restabelecimento de Carlos Alex, pelo tratamento que Verônica está fazendo lá em Boa Vista. Está sendo bem sucedido. Muito, muito obrigada, Senhor Deus. Muito obrigada que vai no coração dos meus irmãozinhos que estão junto comigo e com o Carlos nesta noite. E eu sei que nos seus corações tem N motivos de gratidão. E, Senhor, recebe a nossa gratidão como um gesto de adoração a Ti, porque Tu nos respondes. Tu tem nos socorrido, Senhor Deus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de passar aqui para Dr. Carlos, eu quero fazer um apelo para vocês. Vou fazer agora, vou fazer quando terminar, para não esquecer, tá? Vai que alguém vai embora, e eu não quero que vá embora, mas eu quero fazer um apelo para vocês. Por favor, existe uma campanha, o nosso presbitério tem a área que cuida dos missionários, e a ação social na pessoa do presbítero César, né, do presbitério de Petrolina. O presbitério é a reunião das várias igrejas presbiterianas da região. E eles estão com uma preocupação muito, muito digna, né, muito propícia para a ocasião. A gente precisa ajudar os missionários do presbitério de Petrolina. Nós não temos só as igrejas, os pastores, mas nós temos nos campos missionários, em campos carentes, né, de pessoas carentes. Então, existe uma campanha, está existindo uma campanha que César nos pediu para divulgar. A campanha, o objetivo é atingir 200 doações de, no mínimo, R$30. Então, eles já alcançaram 40% disso, mas ainda falta muito. Toda essa verba irá ser dividida pelos missionários do nosso campo missionário. Então, eu queria fazer um apelo. Como a gente orou, né? A gente intercede espiritualmente, mas a gente precisa agir. Como a gente tem ajudado Vivian na ação social, né? de recolher material de limpeza, de higiene, né? Como a gente tem ajudado com as cestas básicas, como muitos de vocês têm dado ajudas aos irmãos que nós nem conhecemos, e nós louvamos a Deus por isso, porque o mais importante é o Senhor saber. Mas nós estamos precisando que você se sensibilize, conheça a necessidade dos nossos missionários no campo. Eles estão precisando de nós. E nós precisamos, né, nos unir. No WhatsApp da igreja, eu acredito que no Facebook,
né? César vai, o presbítero José César tem uma conta que ele disponibilizou. O problema, César, é que eu esqueci de anotar a conta que está no meu... É uma conta do Banco do Brasil. Me perdoe. Mas, ó, César, se você puder postar nos comentários, né, essa solicitação, por favor, faça isso. Cida Rabelo, você é de Paulo Afonso, estou vendo seu nome aí. Você é de Paulo Afonso e está nos assistindo, está junto com a gente. Que coisa boa, que coisa maravilhosa, Cida. Um beijo para você. Você sabe que eu tenho uma amiga aí, talvez até você conheça aí em Paulo Afonso, o nome dela é Gesana. Ela é enfermeira aí no Hospital da Chesse, né? E nós moramos juntos na época de faculdade. Gesa é uma pessoa maravilhosa. Se você conhecê-la, diga a ela que eu mandei um beijo. E para você, minha querida, fique aí com a gente. Tá? Muito bem-vinda juntar-se a nós. Então, meus queridos, é sobre isso. Ore pelos nossos missionários, mas também contribua. Ajude ao presbitério de Petrolina a atingir esse alvo, né, para que os nossos queridos possam se sentir abraçados por nós, tá bom? Nossos queridos missionários. Se der, César, você coloca aí. Se não der, no WhatsApp, ele vai colocar o número da conta e tudo. Tá certo? Agora eu vou passar a palavra para meu... Eita, Cida, a irmã de Sandra, que joia! Da nossa querida Verdinha. Esperança, que bom. Cida, a tua cor não é verde também não, né, mulher? A tua irmã, né? Ó, vai, me chuta. Ele tá me catucando aqui, catucando. Pra não falar de Sandra. Pra não falar de Sandra. Ó, Sandra, te protegendo. Minha gente, eu vou fazer uma oração rápida, né? Para que Deus nos instrua através de Carlos Antônio. É hora de brincar, não. Vamos orar, tá bom? Querido Deus, Carlos agora vai transmitir o teu recado, Pai. E nós te pedimos, Senhor, que não seja Carlos que fale agora, mas seja o teu Santo Espírito para o nosso crescimento espiritual, para a nossa comunhão contigo se tornar mais forte. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, tem um bocado de versículo que ele vai falar. Eu vou tentar colocar no celular dele os versículos, tá? Se não der, mas você pega caneta e lápis aí. Me dê aí seu celular, tá bom? Pronto, vou... Fique calado um pouco. Olha, ela está se aproveitando de mim nessa pandemia, mas não para de falar, né? Mas assim, eu estou gostando, né? Porque estou trazendo essas reflexões de... Isso é muito bom para a gente aprender mais, não é? Estuda mais, aprende mais e acaba até se aproximando mais de Deus, não é mesmo? Então, quanto mais a gente lê, mais a gente, com certeza, a gente vai conhecendo mais, vai crescendo mais e vai se aproximando de Deus. E hoje, no estudo de hoje, né, nessa reflexão, nós vamos utilizar o versículo 10 do capítulo 41 do livro de Isaías, ok? Lá em Isaías 41, 10, Isaías 41, 10, anotei. Isaías 41, 10, nos dando a certeza de que Deus está conosco, nos fortalecendo e ajudando, diz o seguinte: por isso não tema, pois estou contigo. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Talvez a palavra... Oi? O tema Sim, o tema de hoje a gente vai fazer um estudo sobre o medo, né? Esse versículo é um versículo que fala também sobre o medo. Talvez a palavra que melhor descreva o nosso mundo atual, ou vamos dizer assim, a situação hoje do mundo, seja a palavra medo. Tu botou aqui a certa. Tá. Vá. Eu disse tanto que você fala demais. Tá? É porque eu vi. Não, eu fiz umas correções, minha gente. Talvez a palavra, vamos voltar, né? Dar um stop e reiniciar. Talvez a palavra que melhor descreva o nosso mundo atual seja medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa, né? Eu estou me referindo ao medo, aquele medo que, assim, digamos assim, nós podemos administrar, podemos controlar. Nós sabemos que existem situações que são patológicas, né? Situações que são doentias, né?
Então, essas situações não vão entrar nessa reflexão, né? Vamos falar sobre aquele outro tipo de medo que dá para se administrar. Nós temos medo de terrorismo, temos medo de exame de saúde, né, do resultado dos exames, nós temos medo do futuro, medo do desemprego, medo da morte, medo dos poderes do mal, medo do sofrimento, medo de não conseguirmos entrar numa universidade, e até aqueles que entram têm medo de sair da universidade sem saber como vai sair da universidade, né? Nós temos medo de casar, temos medo de ficar sozinhos, medo das chuvas fortes e medo também de que não chova o suficiente. E hoje nós estamos todos com medo da Covid-19. Da doença, né? Covid-19. Enfim, qualquer medo, qualquer tipo de medo é possível de acontecer e é possível de acontecer com qualquer pessoa. Porque não existe uma única pessoa que nunca sentiu medo em sua vida. É normal sentir medo de vez em quando, tá certo? De vez em quando a gente sentir um pouco de medo é normal, por ser uma característica de defesa do ser humano, tá certo? O medo até, de certa forma, preserva a nossa vida. Portanto, é útil sentir um medo momentâneo, passageiro, ok? Mas não podemos deixar é que o medo, em vez de durar alguns momentos, ele passe a dominar a nossa vida e comece a ditar como devemos, como vamos viver, né? Como vivermos daqui para frente, não é isso? Então, assim, o que é o medo? As definições dos dicionários indicam que a palavra medo não significa uma espécie de perturbação. Ao contrário, as definições dos dicionários indicam que a palavra medo significa uma espécie de perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Pode-se entender ainda o medo como um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vá acontecer. Medo é antecipar uma coisa ruim e ficar preocupado com ela. Uma pessoa pode ter medo do que vai acontecer com ela ou com outra pessoa. Pode ser qualquer situação que seja percebida como ameaçadora. Ok? Podemos entender o medo como um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, a uma situação, a um objeto, a qualquer coisa. O medo pode ser um sentimento de insegurança em relação a qualquer coisa. Ok? Um bom passo na compreensão do medo pode ser perceber que os medos surgem da nossa preocupação a respeito do que poderá acontecer. E nós antecipamos essas situações. Algumas vezes damos nomes diferentes à mesma sensação, como apreensão, preocupação, angústia, ansiedade, mas são termos que podem estar se referindo apenas ao medo. O medo pode abranger todas as intensidades, desde uma insegurança leve até aquele terror total, né? Aquele medo que realmente patológico, né? Aquele medo que acaba se transformando realmente em doença. E o medo ele pode ser bom, como ele pode ser ruim, ok? O medo ele pode ser útil e bom quando ele serve de aviso. É aquele medo instintivo que nos protege de situações perigosas, nos avisando do perigo e levando-nos a uma ação. O medo é um estado de alerta extremamente importante para a sobrevivência humana. Uma pessoa sem medo nenhum pode se expor a situações extremamente perigosas, arriscando a própria vida, sem medir as consequências trágicas dos seus atos. Os bebês, né? O bebê é uma criança, começa a andar, vai no parapeito de um edifício, lá não sei quantos andares, porque ele não faz ideia do perigo que está correndo, não é? O medo também ele é útil, ele é bom quando ele ajuda a gente a evitar o mal. O medo das consequências negativas pode nos proteger de fazer muitas coisas erradas. Quem não tem medo da prisão, nem tem medo dos castigos de Deus, não tem problema nenhum em matar outra pessoa, por exemplo. Não é? Um versículo, Provérbios 8,13, diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, em evitar o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. O medo também é bom, é útil,
quando ele nos leva a Deus. Às vezes, quando o medo é grande, a pessoa está com aquele medo enorme e a situação está fora do nosso controle, aí nós passamos a confiar mais em Deus. Não é? Então, o medo, nesse caso, é um medo que nos leva a Deus. O medo nos ajuda a lembrar que sem Deus estamos perdidos. Em Salmos 53, versículos 3, ou 56, versículos 3 e 4, diz que em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer um mortal? Mas o medo também pode ser ruim, né? E ele é ruim quando nos paralisa, né? A vida não pode parar por causa de um medo do futuro, um medo de coisas que você não sabe nem se vão acontecer, não é isso? Então tem gente que para a vida por isso. Não sabemos o que vai acontecer e não adianta ficar preocupado com todas as coisas ruins que poderão acontecer. E que vão acontecer algumas coisas ruins, né? O medo também pode nos levar a mais decisões, né? Decisões más, ruins. O medo pode distorcer a realidade, tá certo? Quem tem medo pode tomar a decisão errada, porque só está pensando no medo que sente e não no que é melhor, no que, vamos dizer assim, na obrigação, no que tem que fazer. Ele está tão preocupado com o medo que acaba distorcendo a realidade e fazendo a coisa de forma errada. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24, diz: então disse Saul a Samuel, né? Saul falou para Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Veja por que ele pecou: porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Ele ficou com medo do povo, deu ouvido à voz do povo e acabou fazendo a coisa errada. Não, ele transgrediu o mandamento de Deus. O medo também pode causar desespero. Quando esquecemos de Deus, o medo destrói a esperança, né? E aí fica difícil. Mas vamos mudar um pouco, né? Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre o medo. A angústia que paralisa muitas pessoas vem do medo indevido de coisas que imaginaram e que não podem controlar. Então imaginam as situações que sabem que não vão controlar e aí fica com essa angústia paralisante. Preocupações sobre o que pode ocorrer amanhã deixam as pessoas paralisadas hoje. Quer dizer, você hoje se preocupa com o que possa ser que aconteça ou não, mas você já está paralisado hoje. Jesus disse lá em Mateus 6:34, 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nenhum homem consegue dominar o futuro. Então temos que confiar em Deus, como está escrito em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então devemos entregar a Deus as nossas preocupações sobre coisas fora do nosso controle. Davi aprendeu esta confiança no Senhor e falou, está lá nos Salmos 56, versículo 4, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Oi? Está repetindo, Salmos 56, 4. A Bíblia fala sobre o temor a Deus. Isso não é necessariamente um medo, que significa ter medo de algo, né? É um temor respeitoso a Deus, uma reverência pelo seu poder e sua glória. Esse tipo de medo também é um respeito adequado à sua ira. Em outras palavras, é um reconhecimento total de tudo que Deus é, através de um conhecimento mais profundo dele e de seus atributos. O temor a Deus traz muitas bênçãos e benefícios. Veja como é um temor totalmente diferente daquele medo que é maléfico, né? O temor a Deus nos traz benefícios e bênçãos, e são muitas, são incontáveis.
os Salmos 111:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom entendimento todos os que cumprem os seus preceitos. O seu louvor subsiste para sempre. Também está lá escrito em Provérbios 1:7 que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Portanto, podemos ver como tanto a sabedoria como o conhecimento começam com o temor a Deus. Nesse contexto de medo, vamos falar sobre duas passagens bíblicas a respeito e como foram as reações das pessoas, dos envolvidos nessas situações. Em Mateus 8, de 24 a 27, uma passagem muito conhecida, fala que Jesus estava em um barco com seus discípulos depois de um longo dia de pregação. Ele adormeceu e em seguida começa uma enorme tempestade. E o que acontece? Os discípulos ficam aterrorizados. Alguns desses discípulos eram pescadores, então a gente acredita que eles estavam acostumados a enfrentar essas intempéries, não é? Mas essa tempestade específica os assustou, o que parece ter sido uma tempestade, uma tremenda de uma tempestade, não é? Eles entraram em pânico e acordaram Jesus gritando: todos nós vamos morrer! Jesus então olha para eles e pergunta: por que estão com medo? Para nós, o medo deles parecia normal, não é isso mesmo? Eles estavam enfrentando uma tempestade e enfrentando a morte por um naufrágio. Mas olhem, prestem atenção uma coisa, atentem para quem estava com eles no barco. O Criador, aquele que tem autoridade sobre toda a terra, ele estava a bordo. Jesus estava ali no barco com eles, na tempestade. Não havia porquê, não havia necessidade de terem medo. Então ele diz para as ondas se aquietarem e diz para o vento parar. Tudo fica calmo e os discípulos ficam maravilhados e agora ficam intrigados, né? Imaginando quem que estava ali no barco com eles, né? Quem era aquele homem, quem era aquele. Ao acalmar a tempestade, Jesus mostra para eles quem ele é, quem Jesus é. Então a magnitude daquela tempestade grande, gigante daquele jeito, perdeu todo o significado. Ficou uma coisinha minúscula, insignificante, quando em comparação com quem é Jesus. Então veja só, a magnitude daquele medo, daquela coisa tremenda, aquela coisa que estava causando aquele medo enorme, perdeu o significado diante do poder de Jesus, diante de quem é Jesus. O problema do medo é que nos concentramos tanto nele que acabamos por perder de vista Jesus e o que ele pode fazer. Ok. A outra passagem é sobre isso. O quê? Eu achei muito interessante. Tu achou interessante isso? Que o problema do medo é que nos concentramos tanto nele, nos concentramos tanto no medo que acabamos por perder de vista Jesus e o que ele pode fazer. Não é? E a outra passagem é sobre o rei Josafá. Ele estava em guerra contra todas aquelas nações perto dele, contra os moabitas, os amonitas, alguns dos meunitas, e vieram trazer um consolo para ele. Olha, vem um exército enorme contra ti. Imagina você, ele já está brigando contra todo mundo, já está fraquejando ali. De repente alguém diz: olha, a situação vai ficar pior, vem um exército enorme agora contra você. Aí lá em 2 Crônicas 23:4 diz: então Josafá teve medo. Está aparecendo 23:4, capítulo 20, versículos de 3 a 4. Ok? Desculpa aí. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 3 a 4. 3 e 4 diz: então Josafá teve medo, mas veja só, teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Veja a direção que eles tomaram. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E o que aconteceu em 2 Crônicas 20, versículos 14 e 15? Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação e disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor,
Gente, olha que coisa linda. Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém. Meu amigo, ó, que Deus força tira isso. isso da gente. É mesmo. Ai, me emocionei. Não é? Eita, vai chorar. É muito lindo Repete. isso. Repete. Vou repetir o versículo todo. É muito lindo, né? Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação e disse: Dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, não vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém. Analisando esses dois acontecimentos, vimos que, na história de Jesus acalmando a tempestade, um momento que precisamos guardar não é quando a tempestade está com toda força, nem apenas quando Jesus acalma a tempestade, mas aquele momento em que os discípulos vão e acordam Jesus. Porque ali, na sua hora de necessidade, na hora do aperto mesmo deles, eles se voltaram para aquele que verdadeiramente poderia salvá-los. Na hora do medo, né? Na hora do medo, né? Então eles correram e foram acordar Jesus, não é? Eles se dirigiram para Jesus, quem poderia realmente salvá-los. E qual foi o comportamento do rei Josafá diante do perigo iminente que se apresentava? Estão lembrados, né? Ele estava em guerra com aquele povo todo e vieram avisar para ele que ainda vinha um exército muito maior do que aquilo ali para acabar com eles. Então qual foi o comportamento do rei Josafá? Ele reconheceu que por sua própria capacidade e recursos aquele exército dele, ele não venceria seu inimigo. E então o que ele fez? Reuniu o povo e buscou a ajuda do Senhor, realizando um momento de quebrantamento perante Deus com um jejum. 2. Ele reconhecia Deus em sua vida e sabia que sem a presença de Deus ele não alcançaria vitória. E então orou. Fizeram um louvor no meio da batalha. Josafá conclamou o povo para louvar a Deus no meio da luta. Imagina, no meio da guerra eles começaram a cantar, a louvar a Deus. No meio da luta, no meio da batalha. E isto fez com que o exército inimigo fosse derrotado. Quando começaram a cantar e entoar louvores, está lá em 2 Crônica 20 e 22, ok? Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Pronto. Vejamos então como vencer o medo. Só podemos vencer o medo confiando em Deus. É normal ter medo. Ter medo é normal, tá? Não fique pensando que é diferente dos outros, não, que tem algum medo, algum tipo de medo, né? Mas precisamos decidir não deixar que ele estrague nossas vidas. Deus promete cuidar de nós em todas as situações. Ele está no controle. Nós podemos só isso, confiar. Nos momentos mais difíceis e assustadores, temos esperança em Jesus. Entregue seus problemas a Deus e rejeite o medo, não tenha medo. Depois que Jesus acalma a tempestade, os discípulos não falam que tempestade horrível, que coisa triste. Não, eles ficam maravilhados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles esqueceram da tempestade. Quando nos voltamos para Jesus em meio às tempestades, o nosso foco muda. Ao invés de olharmos para a tempestade, devemos olhar para Deus. Se estamos olhando para Ele, se somos dominados pelo seu amor perfeito, que em 1 João 4 promete expulsar todo o medo, então deixamos de ser subjugados pelas tempestades. Confiar em Deus é recusar se entregar ao medo, é voltar-se a Deus mesmo nos tempos de escuridão e confiar que Ele está no controle de todas as coisas, mas no controle mesmo. Essa confiança vem de conhecer a Deus e saber que Ele é bom e que almeja dar aos seus filhos o melhor. Quando confiamos verdadeiramente em Deus, não devemos
temer as situações que vamos enfrentar. Seremos como o salmista, que diz lá no Salmos 5:11, mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes. Sim, gloriem-se em ti os que amam o teu nome. E que possamos orar assim, segundo os Salmos 86:11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Amém. Amém. Acho que Que sim. lindo! Ah, maravilhosa, obrigada. Vai tu agora. Agora repassando para... Coisa linda. Meu marido está um verdadeiro estudioso, né? Ai, ai. Palavra tão linda, que a gente possa lançar fora. Tem muitos outros versículos, na verdade, Carlos. Muita Não dá coisa para a gente fazer. que não pode, né? Lançar Resumir fora o estudo, medo, muita coisa. lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Não, eu porque tinha ele tem visto em cuidado nome de vós. versículo, eu tive que tirar daí. A gente teve que realmente tirar. Né? Mas que essa palavra possa ser edificada, ser edificante nos nossos corações. Né, meus queridos? Então, assim, nós vamos fazer uma oração, depois a gente vai cantar. Vai cantar junto uma música, né, para não ficar tão monótono, mas eu queria fazer uma oração agora. Pense aí em um motivo que você tem de pedir a Deus, a alguém por alguém. Nós vamos orar pela nossa nação, orar pelos missionários, que já oramos, mas orar para que Deus nos ajude, para que Deus nos proteja, para que Deus vá na casa de cada um. Né? Nós vamos pedir por cada lar da nossa igreja, por cada lar dos nossos familiares, por cada lar que está necessitando de uma luz, que é Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe através de Carlos. Muito obrigada, Senhor Deus, pela confiança e pela segurança, de que o medo seja apenas um sentimento de defesa, mas que ele não tome conta de nós. Que nós sejamos, Senhor Deus, verdadeiramente temerosos apenas ao Senhor. Um temor de respeito, um temor não assustador, mas um temor de respeito pela tua justiça, pela tua bondade, pela tua grandeza. Que nós possamos, ó Deus, não temer o mal, não temer o inimigo, mas ter a certeza de que quando o mal sobrevier, quando as tempestades chegam, quando esse momento que estamos passando agora, nós possamos, ó Deus, olhar para Jesus, acordar Jesus no nosso coração, acordar Jesus na nossa mente, acordar Jesus na nossa vida, acordar o senhorio de Cristo no nosso interior e nos nossos lares, para que a gente saiba que o Senhor está ali, pronto a nos socorrer, para que a gente tenha segurança, Senhor, de que o Senhor está ali pronto a nos ajudar. Nós estamos passando, Senhor Deus, por momentos tão difíceis no nosso Brasil. Nós estamos passando, Senhor Deus, no nosso mundo, nas nossas casas. Ó Deus, eu te peço agora pelos desempregados, por aqueles que estão perdendo seus empregos, por aqueles que estão fechando suas empresas. Nós te pedimos agora, Senhor Deus, por aqueles que não têm a provisão da feira na sua casa. Ó Deus, em nome de Jesus, este é o mal que nos assola agora. Este é o mal, Senhor Deus, que nos atinge. Esse é aquela tempestade. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Vem nos socorrer. Vem, Senhor Deus, clamamos a Ti. Vem nos acudir, Deus, porque nós confiamos em Ti, esperamos em Ti. Nós não estamos com medo. Nós não queremos ter medo. Nós estamos em casa, nos prevenindo do Covid, mas estamos também cumprindo leis dos homens. Mas nós te pedimos, ó Deus, que acima de tudo,
Tire de nós o medo. Tire de nós, Senhor Deus, o temor. Aquele que está desempregado, que possa ter esperança de um novo emprego. Aquele que fechou a sua empresa, possa ter uma oportunidade de reabri-la ou de abrir uma outra empresa. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida de nós. Nós te pedimos, nós te agradecemos porque o Senhor lança fora o medo e nós confiamos em ti. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos neste momento. Amém. Amém. Vamos cantar? Nós vamos cantar uma música linda. Eu nunca tinha escutado com Paulo César Baruch e uma outra moça, Laura, que é isso? Sou Guedes. Não tenha sobre ti. É uma música bela que a gente pode ouvir agora. E nós conhecemos essa música. Na verdade, vocês vão ver. Ela é bem lenta, mas é um arranjo muito lindo. Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descanse em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Que lindo, né? Esse louvor. Achei lindo. A gente já conhece essa música, mas com essa versão, com esse arranjo, ficou assim maravilhoso. Nós vamos caminhar para o término, que já está bem avançada a hora, né? Aquela velha história. Falta uma xícara de café para eu ficar aqui até 11 horas da noite. Mas vamos orar, vamos fazer os nossos pedidos, alguns agradecimentos, como Magali está agradecendo pela recuperação do seu sobrinho Adelso, né? Nós temos alguns pedidos aqui. Verônica pede oração por Beto, um colega dela, né, um amigo que está doente.
também por Rubem, o vizinho de Suelene, que está na UTI, né? Nós vamos orar por essas famílias. Sueli também pede pela sua saúde, pela sua família, Sueli e Dona Zenia, família amada, querida dessa mãezona. E eu peço oração para o doutor Danilo, é um médico que nós não conhecemos, mas eu vi hoje no Ministério de Mulheres Cristãs do Vale, uma irmã pedindo por ele. Ele é de Petrolândia e é médico em Paulo Afonso, mas ele está aqui no Neurocárdio, está na UTI, está internado com Covid, ele tem asma. Tentaram estubá-lo, mas os pulmões dele não estão funcionando. Então, vamos interceder por doutor Danilo. Tantos médicos, tantos enfermeiros têm perdido suas vidas, tantos profissionais de saúde, não só médicos e enfermeiros, mas fisioterapeutas, tantas pessoas que estão na linha de frente, técnicos de enfermagem, maqueiro, motorista de ambulância, bombeiro, né? Bombeiro. Então, tantas pessoas têm perdido suas vidas e eles estão lutando por nós para nos promover saúde. Então, vamos orar por eles também. E na pessoa, representando o doutor Danilo no momento, né? O Nilson Souza, lá na nossa congregação do N6, pede pela sua família, por Nicolas, Nicole, João, Vitor e Nívia. Vamos orar pela sua família, Nilson. E eu já vi aqui alguns os pedidos que foram manifestos, né? Eu acho que se eu esqueci algum, me perdoe. Eu acho que tem mais alguns pedidos, sim, mas não chegou. Mas eu sei que você aí está pedindo por alguém e por alguma situação. Peça junto comigo, né? O Senhor Jesus, nós vamos terminar. Vamos orar e depois a gente faz algumas colocações para a gente terminar, já está passando da hora, vai para 1h30 e vocês já estão querendo ir embora. Vamos orar? Vamos orar, filho? Dê a mão aí ao seu familiar, ao seu filho, que eu quero orar pela sua família. Nós hoje estamos encerrando o projeto Zaqueu da família, que foi agora no mês de maio, e nós vamos orar pelas famílias também. Deus querido, nós estamos encerrando este momento aqui, mas não a comunhão contigo, Pai. Nós queremos colocar diante de Ti todos esses pedidos que foram lidos aqui e estes que estão nos corações dos nossos irmãos nos seus lares. Senhor, nós Te pedimos agora que Tu possas nos atender, que Tu possas, Senhor Deus, nos ouvir, que seja a Tua resposta, o consolo para o nosso coração. Nós sabemos que o Senhor tem o controle de tudo, Pai. Ouve a nossa oração, ouve aquilo que nós Te pedimos. Guarda, Senhor Deus, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que nós amamos, aqueles que nós nem conhecemos, mas que Te pedimos, ó Deus, que Tu estejas cuidando deles. Senhor, Tu ouvistes tudo que foi falado aqui, Tu nos instruíste nesta noite e nós Te agradecemos, porque o Senhor está conosco. Que nós possamos, ó Deus, lançar fora o medo. E sempre que a gente tiver com o medo querendo nos dominar, nós possamos, ó Deus, buscar a presença benfazeja de Jesus e a certeza. Muitas vezes esse medo se torna patológico e nós não temos controle sobre ele. Nós Te pedimos assim mesmo, que o Senhor nos guie para tratamento médico, para ir no psiquiatra, para ir no psicólogo, nós tomar nossos remédios se precisarmos, mas olhe, sempre mirando, sempre sabendo que é o Senhor que conduz todos os tratamentos, que é o Senhor que conduz todas as coisas. Que nós possamos, ó Deus, sermos vencedores no medo. Que nós possamos, porque nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus que nos ama, que nos amou naquela cruz. Pai querido, eu quero pedir por cada família da nossa igreja. Neste mês de maio, que nós estivemos fazendo um projeto Zaqueu completamente diferente, mas estivemos juntos. Que Tu possas estar, Senhor Deus, abençoando e direcionando as famílias. Nós estamos mais em casa, os jovens estão mais em casa com seus pais, os seus pais, marido e mulher, estão mais em casa. E que haja entendimento, que haja compreensão, que haja comunhão, que haja, Senhor Deus, obediência à Tua palavra e que haja amor, Senhor Deus, nos lares, que é o que nós precisamos. Que nós possamos, ó Deus,
no fim de tudo isso, dizer como foi bom estar em casa com os meus, com os nossos, não é verdade? Que seja assim. Deus querido, continua protegendo aqueles teus soldados que estão na linha de frente dessa luta, dessa batalha na pandemia. Que tu cuide, Senhor Deus, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos maqueiros, dos que trabalham na limpeza, dos motoristas, dos seguranças, enfim, Senhor Deus, de todos aqueles profissionais, dos caminhoneiros, todos aqueles profissionais que estão precisando trabalhar para que nós possamos ficar confortavelmente tocando a nossa vida. E aqueles que estão nos seus lares, Senhor Deus, inseguros, infelizes, que tu possas levar, alcançá-los com a tua luz benfazeja. Nós te oramos gratos pela oportunidade de vivenciar o teu amor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Que a gente possa ter a certeza que Jesus está nas nossas casas, nossos lares. Hoje se encerra o projeto Zaqueu do mês de maio. Ele retorna no mês de julho. Né? Junho a gente pula o mês de Zaqueu e no mês de maio, no mês de julho, a gente vai estar, o projeto Zaqueu retorna. Né? Claro que vocês terão conhecimento. Não deixe de ajudar para a gente atingir o mais rápido possível aquele alvo para os nossos missionários do presbitério de Petrolina. Né? É um mínimo de R$30. Mas se você quiser doar mais, fique à vontade, sem problema. Abra sua carteira, capriche. Tá certo? Os missionários vão agradecer. E nós também, e o Senhor também. Eu não sei. Amanhã tem uma live legal com o presbítero César e o pastor Edivânio. Né? Amanhã eu vi, o presbítero César me mandou. Não deixe de ficar junto conosco. Tá bom? E quinta-feira eu acredito que tem estudo bíblico com o pastor João Batista. E a nossa programação segue. Né? No zap da igreja dá para ver tudo, né? No zap da igreja, presbíteros. Ministério de Divulgação, né? O Ministério de Divulgação está trabalhando, fazendo um trabalho maravilhoso nessa pandemia. A gente está sempre se conectando, sempre mandando as programações. Então, uma coisa maravilhosa. Uma coisa ou outra, como semana passada, que o negócio ficou meio escalafobético, mas o presbítero César já resolveu aí. Né? Então, gente, beijo grande, Deus abençoe a sua semana. Lancemos fora o medo, lancemos no Senhor a nossa ansiedade e vamos olhar para Jesus, que nos fortalece e a gente vai vencer essa batalha, tá bom? Grande beijo, até a próxima, se Deus quiser. A gente se vê.